Fala galera, voltamos então. Falar um pouco da industrialização do Brasil por regiões, tá? Dar uma analisada geral aí nas regiões do Brasil em termos de regionalização, tá? Visto que a gente vale lembrar que o Sudeste ainda consta, a nível Brasil, como concentração industrial, tá? Por todos os fatores que já foram explicados, por São Paulo ter investido muito capital cafeeiro na industrialização, pelo Rio de Janeiro ter sido capital do Brasil até a metade do século XX, né? Por Minas Gerais também gerar, né? Muita matéria-prima em relação à mineração, tá? Então entrou nesse processo também, tá? Então o Sudeste, na realidade, ele se pautou no século XX, principalmente aí a partir da década de 30, de 40, na industrialização, tá? Concentrou essa atividade industrial nas grandes cidades a primeiro momento. Posteriormente, ele começou a ficar muito caro o custo da produção nessas grandes cidades, tá? Como Rio de Janeiro, como São Paulo, como Belo Horizonte. E as regiões metropolitanas dessas cidades, ou seja, as áreas em volta dessas cidades, como a gente vai ver mais à frente, começaram a oferecer alguns benefícios a essas indústrias, tá? Em troca de melhorias no espaço urbano, em troca de acesso ao mercado de trabalho da sua população e se tornar aí novos polos também de concentração industrial. Mas vamos lá, a gente vai fazer essa análise mais detalhada. Aqui a gente tem uma distribuição geral de. Deixa eu diminuir um pouquinho o zoom aqui para a gente conseguir ver esse mapa melhor. Tá? Um mapa de distribuição industrial pelo Brasil inteiro. Tá? Como eu acabei de falar, a gente tem uma concentração muito grande ainda de indústrias na região sudeste, tá? Nas cidades grandes e também nas regiões metropolitanas, tá? Principalmente as regiões metropolitanas de Belo Horizonte, Rio e São Paulo. Beleza? Mas outras regiões também ofereceram melhores benefícios a essas indústrias, tá? Antigamente a gente tinha uma parada chamada teoria da localização industrial, né? Onde a indústria tinha que estar ao mesmo tempo perto da sua matéria-prima e perto do mercado consumidor dela, né? Então as indústrias na realidade começaram a surgir no Sudeste também muito devido ao mercado consumidor maciço, maior, né? A dinâmica econômica está ligada no Sudeste, pelos fatores que eu acabei de falar, né? Do Rio ser capital, aquele negócio todo, da produção cafeeira, de ter uma concentração populacional. Então, a primeiro momento, eles ficaram ali, se desenvolveram ali. Com a tecnologia, com o transporte se desenvolvendo, tudo mais, essa teoria começou a meio que cair por terra, porque agora, né, a partir do final do século XX para agora, né, para o momento atual, a indústria não necessariamente precisa estar perto do cara que vai consumir. Ela pode, tipo, fazer seu produto lá no Nordeste, ou lá na Zona Franca de Manaus, na região Norte, e vender aqui no Sudeste, vender no Sul, vender no Brasil inteiro, tá? Você pede o produto, o cara te entrega aonde você estiver no Brasil, ok? Então aqui a gente tem esse mapa. O Brasil ele passou a ter uma diversidade industrial bastante interessante. Deixa eu botar aqui na legenda só para vocês verem os tipos, né? É, de indústria. A gente tem siderúrgica, metalúrgica, que produzem ferro, aço e tal, produtos em cima disso. Telecomunicações, material elétrico, equipamentos e ferramentas, maquinários de mecânica, alimentar, texto, bebida, vestuário. Então, assim, a gente tem uma diversidade industrial bastante interessante, né? Talvez no Brasil seja um dos setores que economicamente mais sofrem, porque, por exemplo, no momento que o consumo cai, né, é o setor industrial que sofre também o impacto. Tá? Se o comércio para de vender, para de entregar, né, o setor secundário sofre diretamente. Tá? São os dois primeiros setores a sentirem o efeito de uma possível crise. Tá? Setor terciário e setor secundário. E também porque tem mais mão de obra empregada. Então, assim, manda a gente embora, bota de férias coletivas, enfim. Então, a gente chama esse processo dessas indústrias saírem do Sudeste e irem em direção a outras regiões, perto ou longe, a gente chama de descentralização industrial. Deixa eu marcar aqui para vocês, para ficar registrado no vídeo. Ó, esse termo aqui, ó, descentralização industrial.
beleza? Do Sudeste para outras regiões vem determinando o crescimento de cidades médias, tá? Por exemplo, a gente pega Resende, no sul do estado, né? Era uma cidade pequena, cresceu, se transformou em média. Quando a Volks Caminhões foi se instalar lá, né, ela reformulou seu espaço urbano e hoje é uma das principais, um dos principais centros urbanos do sul do estado, do Rio de Janeiro. Tá? Então toda a região também se beneficiou. A gente está falando de Volta Redonda, de Valença, ah, de Barra Mansa, todas essas cidades receberam também mais população, né, mais migrantes por causa da Volks Caminhões, por causa daquele polo industrial que se formou ali, tá? Então ela se tornou uma formadora de mão de obra qualificada, tá? A gente também vê isso no interior mineiro e no interior paulista, tá? A cidade de Juiz de Fora, por exemplo, é uma cidade que é um polo industrial, tá? É um polo industrial já mais ou menos há uns 20, 30 anos, beleza? Então ela se tornou um forte espaço urbano, beleza? Com seu desenvolvimento e ao mesmo tempo com problemas urbanos e sociais, tá? Porque nem todo mundo consegue acesso ao mercado de trabalho industrial naquele momento, naquele lugar. Então você tem toda uma dinâmica de economia ali voltada para a indústria, beleza? Porque não é só a indústria que vai gerar emprego. Você tem a galera que abre lavanderia para lavar uniforme, você tem galera que entrega quentinha, você tem um comércio para atender a essa mão de obra que vem de fora e que também é formada ali, né? Um comércio voltado para a população em geral, mas também voltada ao setor industrial de forma indireta, beleza? Ele não vai dar para essa indústria uma matéria-prima, mas ele vai, por exemplo, fornecer, vender alimentação para essa indústria, tá? Então é todo um comércio, é todo um sistema que gira em torno daquelas indústrias ali, ok? Então a região sudeste, como eu falei, né, ainda consta como grande concentração industrial, tá? Não só de concentração predial, mas também de serviços, de diversidade. Na região sudeste a gente ainda tem uma diversidade muito grande de indústrias, tá? Mesmo com todos os problemas urbanos provenientes de mais gestões, né, estaduais e municipais, mas ainda nós temos uma concentração tanto predial de muitas indústrias quanto de diversidade, tá? Também é fato que as regiões metropolitanas de Belo Horizonte, de São Paulo e do Rio de Janeiro se beneficiaram muito com essa descentralização de grandes cidades, tá? Dessas grandes cidades. Então, cidades médias que estão recebendo muito desse aporte industrial, tá? Outro fato que a gente pode colocar nesse contexto aí são as cidades de Macaé e Campos, que são voltadas à indústria petrolífera, tá? Estão passando por uma séria crise agora por causa de corrupção na Petrobras, aquilo tudo que vocês estão vendo nos jornais, mas ainda assim a gente tem todo um sistema ainda voltado para a indústria petrolífera. Maricá está entrando nesse processo, né, recebendo os royalties do petróleo, recebendo muita população. Tá? A gente está passando pelo processo que Macaé passou há 20 anos atrás. Beleza? Muito dinheiro dos royalties guardados, sendo aplicados em obras, sendo aplicado na educação, sendo aplicado na saúde, né? Promovendo uma melhoria da qualidade de vida. Ah, mas Alex, eu acho que ainda não é o ideal. Realmente não é, mas a gente está caminhando para isso. Bom, isso aqui já foi falado, né? Da economia cafeeira. Algumas cidades de São Paulo que abrange, que tem esse processo, né? A cidade de Santo André, Bernardo do Campo, São Caetano, Diadema, denominado o ABCD paulista, tá? Por causa da inicial das cidades. Santo André o A, São Bernardo B, São Caetano C e Diadema D, beleza? Tá, aqui a gente vê o mapinha aí, o mapa é, mostrando aí a difusão das indústrias, saindo da cidade de São Paulo, indo em direção a Sorocaba, indo em direção ali a São José do Rio Preto, Mirassol, Araçatuba. Não é Araçatiba, tá? É Araçatuba, ok? Indo em direção também a lugares como Ribeirão Preto, Orlândia, Franca, Araraquara, São Carlos, né? É, e também a São José dos Campos e também ao sul do estado do Rio de Janeiro, ok?
No Rio de Janeiro, a gente tem alguns polos industriais importantes aí na Baixada Fluminense. Duque de Caxias, Nilópolis e Nova Iguaçu são os principais parques industriais, tá? Com a indústria química, metalúrgica, siderúrgica, automobilismo, naval e de material eletrônico. O Rio de Janeiro, a gente tem um importante parte industrial naval, tá? Principalmente aí também Angra dos Reis, com muitos estaleiros, Macaé, Campos, voltados à construção de navios petroleiros, de plataformas de petróleo, enfim, emprega muita gente. Agora, atualmente, não emprega tanto por causa da crise do petróleo, que eu acabei de falar, né? Mas é registrado, tá lá. Quando essa economia do petróleo voltar ao normal, esses lugares também voltam, ok? Então, assim, entre as décadas de 30 e 50, o governo brasileiro, especialmente Getúlio Vargas, implantou indústrias de base, tá? Como a Vale do Rio Doce, hoje privatizada, a Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda, tá? Com o objetivo aí de explorar minérios de ferro e produzir aço para outras indústrias brasileiras, ok? Uma importante área desse minério de ferro é o quadrilátero ferrífero, na área central ali de Minas Gerais, beleza? É importante ressaltar também as estradas de ferro, né? Que abastecem esse mercado interno, que é a central do Brasil, tá? Que nesse caso da central do Brasil, não é aquele trenzinho que você vê dando problema todo dia para a população, não, tá? É a linha férrea que traz esse minério de ferro que deixa lá no porto do Rio de Janeiro, que você passa por cima ali na ponte Rio-Niterói. Tá? Então, quando você vê um trem grandão, cheio de pedrinhas que parecem estar enferrujadas, aquilo ali é minério de ferro, ok? E também pela Minas Vitória, que leva também o mesmo produto para o porto de Vitória, beleza? Aqui tem um exercício que depois a gente vai fazer. Na região sul, a gente vai ter o segundo maior parque industrial do país. Importante registrar isso, né? É um parque diversificado, principalmente aí de indústrias alimentícias, têxteis, de tecido, né? Associada à produção agrícola e pecuária, tá? Então você vai ter, por exemplo, agroindústrias também muito importantes, tá? Nesse parque industrial da região sul, beleza? Aqui a gente vai ter o eixo localizado entre a região metropolitana de Porto Alegre, de Caxias do Sul, forma uma área industrial do Rio Grande do Sul, beleza? Aqui a gente tem um mapinha que vai mostrar pra gente, ok? Santa Catarina também vai ter aí um polo industrial a leste, assim como o Paraná, ok? Aqui vamos deixar registrado, conta com importantes áreas industriais, no Vale do Itajaí, na cidade de Blumenau, Brusque, Itajaí, há grandes indústrias alimentícias e têxteis ligadas a tecidos, tá? Aqui a gente pode ver uma imagenzinha aí de Porto Alegre, um dos parques mais diversificados do país. Beleza? Tranquilo? Tudo bem até aí? Tá? A região sul atraiu a partir de 1990, né? Devido a isenções fiscais, redução de impostos, tá? Como exemplos, tá? A gente, na região sul, a gente vai ter partes industriais da Sadi e Perdigão, tá? Que desde 2009 se juntaram aí no grupo BRF Brasil Foods, eram rivais, depois elas se juntaram nesse grupo e agora continuam com as marcas, a gente continua comprando salsicha tanto Perdigão como Sadia, mas fazem parte do mesmo grupo, beleza? E o principal polo industrial também conta com a presença aí de metalúrgicas, indústrias químicas, mecânicas, entre outros, ok? Belezão? Aqui já é uma outra parada. Na região Nordeste, a gente pode colocar o Nordeste como um polo industrial novo, tá? Criado pelos estados com forte isenção fiscal. O que eles fazem? Eles tiram os impostos
e fala assim: ó, tu paga tanto de imposto em São Paulo, vem para cá que eu não te cobro nada, você faz algumas melhorias aí, tá tudo certo. Então eles conseguiram variar um pouco a sua produção, bastante, né, sua produção industrial. Beleza? A gente já comentou isso lá na aula de migrações. Então, o cara que morava em São Paulo, nordestino, né? Ele volta para o Nordeste para tentar emprego nessas indústrias, no comércio indireto, né? Da indústria ali, em torno da indústria, e volta para sua terra. Beleza? Eles têm uma concentração industrial ao longo do litoral, tá? Grande parte da indústria, aí, base de 60%, está na região litorânea, nas grandes capitais, mas a gente já tem aí outros polos importantes no interior, até no Agreste, no Sertão, né? Principalmente uma indústria alimentar, de tecido, bebida, vestuário e equipamentos, né? Alguma coisa de siderurgia ao longo do litoral, tá? Vamos lá. Aí ele fala aqui dos exemplos, né? No Ceará estão algumas áreas principais de indústria de calçado. Beleza? Isso tem mudado também, até melhorado alguma coisa no espaço urbano da região Nordeste, tá? Aqui a gente pode falar do Complexo Industrial Portuário de Suape, beleza? Com mais de 100 empresas e investimentos de ordem de bilhões de dólares, ok? Que é o complexo industrial e também portuário, tá? Na região norte, a gente tem especialmente na Zona Franca de Manaus, tá? Belém também entra como uma importante área industrial, que a gente tem o mapinha, né? Aqui a gente vai encontrar nesse concentrado ali a Zona Franca de Manaus, beleza? É o principal polo de indústria da região norte e também Belém entrando aí como segundo maior polo industrial da região norte. Então, grande parte da produção industrial do norte, da região norte, vem da Zona Franca de Manaus, tá? Muitos dos produtos que você tem em casa foram produzidos na Zona Franca. Se tiver uma águiazinha em alto relevo, esse produto foi produzido lá. CD, videogame, computador, televisões, controle de televisão, produtos tecnológicos, grande parte sendo produzido lá, beleza? Foi criado lá em 67, ó, tá? Com incentivos governamentais, tanto local quanto federal, beleza? E aí consta hoje como um dos principais polos de industriais do país, tá? Uma coisa que é importante a gente registrar é a atividade mineral na região norte, tá? Ela acontece em praticamente todos os estados, muitas vezes afetando o meio ambiente, tá? Você vê aqui que é cortado o relevo, tá? É muito utilizado o mercúrio. Esse já teve até uma denúncia no Fantástico falando sobre isso, não é? Vale vocês pesquisarem essa reportagem para vocês terem mais informações. Na região centro-oeste, participa com 6% apenas da produção industrial do país, tá? Porque a região centro-oeste é muito voltada para a produção agrícola, beleza? Então você vai ter alguns tipos de indústria aí: alimentar, têxtil, bebida, vestuário, produtos minerais, madeira, por causa do desmatamento, eles vendem essa madeira, e uma pesca industrial, ok? Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para a gente debater. É isso, galera. Então, os próximos vídeos, vocês vão ter atividades desse vídeo na plataforma e depois nós vamos fazer os exercícios do livro em relação a essa unidade. Tamo junto, galera. Um grande abraço.